Sexta-feira é dia de meio ambiente. Tema de hoje, vamos falar do outono. Qual é o prognóstico ambiental para os meses de outono que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente? Como é que fica o clima durante o outono? O custo da energia elétrica em relação ao nível dos reservatórios, que já traz alguma preocupação, e a gente já falou desse assunto, desse tema também aqui no Jornal da USP. E São Paulo, será que terá água suficiente? Sobre isso vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, RIMAS. Professor, bom dia. Como vai? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Estou tropeçando aqui nas palavras hoje. Acho que dormi pouco, viu, professor? Nós dois dormimos pouco. Eu dei aula até ontem à noite. E eu acompanhando a cobertura das notícias, também dormi pouco. Enfim, a gente vai atropelando tudo nesta manhã. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa questão do outono e da reserva de água, os níveis, né, dos nossos reservatórios, que já trazem alguma preocupação. E o que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente em relação a esse assunto todo, professor? Então, um assunto que tem passado despercebido de maneira geral, embora tenha repercutido em algumas mídias, né, é que o José Sarney Filho, o atual ministro do Meio Ambiente, ele vai deixar o Ministério em breve, até o dia 7, para concorrer ao Senado. Com isso, tem crescido o interesse da bancada ruralista nesse ministério. Isso implicaria também na indicação de um nome para o IBAMA, que é o desejo antigo dessa bancada. O IBAMA é um instituto que organiza as operações de campo, multa, embarga e controla toda a fiscalização ambiental do país. E é importante a gente acompanhar isso, pois em diversas situações os interesses da bancada ruralista divergem dos interesses ambientais do país. Então, seria como que entregar a chave, né, do Ministério, que fiscaliza, dentre outras atividades, as atividades dos ruralistas, e falar, está aqui a chave, vocês procedam da forma que vocês acharem melhor, né? Então, isso é muito, muito preocupante. O Ministério do Meio Ambiente, ele já vem, mais recentemente, despertando um interesse, mas ele não era um dos ministérios mais desejados assim pelas bancadas, né? E aí nos últimos tempos vem crescendo o interesse. A bancada ruralista já se mobilizou, né, para tentar indicação para o IBAMA, não conseguiu, e é muito importante a gente ficar acompanhando. Eu sei que é difícil encaixar isso no meio de uma pauta tão tumultuada como tem sido essa pauta política nos últimos dias, né? De fato, bem observado, mas não podemos, então, é esse o seu alerta, ficar distante dessa Exatamente, discussão. Talvez eles estejam esperando exatamente por isso, né? Falando assim, ó, enquanto prestam atenção do outro lado, vamos por aqui. É uma técnica bem utilizada, né? Sem dúvida. Bom, e agora a gente vai falar, posto isso que é um assunto importante, então, a história do outono, a gente já está em outra estação, e já na estação anterior nós já estávamos falando sobre a preocupação com os reservatórios. Exatamente. Professor Pedro. Então vou passar primeiro um prognóstico do outono, né? Durante o mês de abril, diminuirão os ventos que trazem umidade da Amazônia e ocorre uma redução das chuvas comparativamente a março. Então a gente vai tendo progressivamente uma redução nas chuvas. Isso na região sudeste. A temperatura começa a cair, pois os ventos do sul vão se intensificar. Em maio, esses ventos ainda serão mais intensos, né, impulsionados pelas frentes frias, e vão causar redução da temperatura. Isso vai se intensificando até o mês de junho, com uma maior redução da temperatura. Então a tendência é que a gente tenha um inverno mais frio do que do ano passado. É mesmo? Exatamente. Mais cedo até? Não necessariamente. A gente caminha para uma situação normal, né? Porque em relação ao sistema El Niño e Laninha, a tendência cada vez mais clara é de diminuição da fase Laninha, que é a fase atual, passando para uma situação de neutralidade. Então, em princípio, o comportamento do clima, pelo menos na região sudeste e parte da região centro-oeste, ele seria normal. Tá? Em relação às chuvas, em abril deverá ocorrer uma diminuição, né, no volume em relação a março, conforme eu já havia comentado, e no Rio Grande do Sul
onde já tem chovido pouco, e no centro-sul de Santa Catarina, a redução de chuvas prevalecerá. Então, será um inverno mais seco do que o normal para eles. E, por outro lado, chuvas normais são previstas para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. A previsão e a previsão de redução de chuvas para o Nordeste, né? E isso vai repercutir nos reservatórios, né? Porque durante o verão houve alguma recuperação do nível dos reservatórios importantes, como Furnas, Três Marias e Serra da Mesa. Eles são extremamente importantes para a geração de energia elétrica. Com a perspectiva de chuvas normais ou acima da média para o Sudeste e Centro-Oeste, é possível que essa recuperação se mantenha, embora em ritmo mais baixo, porque cabe lembrar que o outono, assim como o inverno, no outono e no inverno, há uma redução do nível de volume das chuvas, são meses mais secos. Então, mesmo em caso de chuvas acima da média, elas não devem ser esperadas com um volume excessivo, né, muito significativo. Então, diante disso, é possível que o preço da energia mantenha-se baixo nas bandeiras verdes, que é a bandeira atual, ou amarela. Então, se esses reservatórios eles conseguirem manter um nível razoável, eles vão ser utilizados para a geração de energia elétrica. Então, pelo menos no outono, é possível que se mantenha o preço mais baixo. Mas em São Paulo? E agora a nossa preocupação com os reservatórios aqui em São Paulo? Então, o Cantareira está com 54,3%. Em 2017, no ano passado, nessa mesma época, ele estava com 65,2%. Em 2013, no ano anterior à crise, ele estava com 62%. Ou seja, atualmente nós temos uma situação pior do que no ano passado e pior no ano que antecedeu a crise. O nível desse sistema ele é preocupante nessa época, e a fase neutra do sistema El Niño, Laninha, que é essa fase neutra a gente está entrando agora, de acordo com o estudo que eu estou conduzindo, é a pior para a recarga do sistema. Então não se espere, mesmo com chuvas normais ou acima da média, não se espera uma recarga significativa, né? Ou seja, não vai repor no necessário? Não vai subir muito o nível durante o outono e o inverno. E aí isso causa uma preocupação, porque se essa tendência se mantiver, né, se a gente tiver um segundo semestre seco, aí realmente a gente vai entrar em 2019 com um alerta mais significativo. Porque mesmo com essa obra de interligação, só para finalizar, ela não garante que haverá água suficiente na bacia do rio Paraíba para fazer a transferência para o sistema Cantareira, porque são sistemas que estão mais ou menos dentro do mesmo ciclo hidrológico, eles são afetados da mesma maneira. Então, obviamente, por mais que se tenha essa opção, talvez ela não seja utilizável por falta de água também na bacia do Paraíba do Sul. Vamos continuar usando cuidadosamente. Com parcimônia, com responsabilidade e economizar sempre que possível. É isso mesmo. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do PROCAM, pós-graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem também um canal no YouTube, né? Isso. Onde as pessoas podem acompanhar esses temas, as publicações, né? O ambiente é o nosso meio. É isso, o ambiente é o nosso meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Roxane. Um bom dia a todos, bom final de semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana.